Às vezes, gente, nem a ciência é uma ciência exata. É isso aí. Hoje você vai conhecer alguns acidentes, descuidos e consequências não planejadas que terminaram em grandes descobertas. É isso aí, galera. Eu sou a Bia e esse é mais um vídeo do canal. Então, vamos nessa? Número 1. Borracha vulcanizada. Foi no ano de 1839 que o engenheiro Charles Goodyear descobriu a vulcanização, um fortalecimento da borracha com enxofre sem querer. Bom, após produzir um lote de sacolas de borracha que derretia no calor ambiente, Charles cozinhou algumas partes para testar até que ponto o material resistia. Só que em vez de derreter a borracha, cuja tinta continha enxofre, ela endurecia a altas temperaturas. Número 2. Insulina. No ano de 1889, os médicos alemães Oskar Minkowski e Joseph von Mering retiraram o pâncreas de um cachorro para averiguar se isso mudaria a digestão no animal, quando notaram por acaso que o xixi do coitadinho passou a atrair moscas. Examinando a urina, eles perceberam que ela estava cheia de açúcar. Então concluíram que o pâncreas produz uma secreção responsável pela absorção do açúcar pelo organismo, a insulina usada hoje para tratar a diabetes. Número 3. Raio-X. Foi no ano de 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen estava trabalhando com um tubo de raios catódicos coberto com um papel grosso, quando um ajudante notou que mesmo coberto, o tubo iluminava a parede com uma luz verde. Röntgen nomeou esse raio que atravessava objetos de raio-x e depois descobriu que ele podia ser capturado em filmes fotográficos. Número 4. LSD. Em 1938, em seu laboratório em Basel, o químico suíço Albert Hofmann estudava derivados da ergolina, uma substância natural de alguns fungos em busca de algo que impedisse o sangramento excessivo após o parto. Ao manusear por um certo tempo uma das substâncias isoladas, ele teve que interromper o trabalho, pois estava tendo alucinações. A substância isolada era o LSD. Número 5. Penicilina. O biólogo inglês Alexander Fleming, no ano de 1928, estava atrás de substâncias que matassem bactérias em feridas. Durante algumas semanas de férias, ele esqueceu seu material de estudos sobre a mesa. Quando ele voltou, reparou que uma das suas culturas tinha sido contaminada por um fungo e que uma substância no fungo tinha matado as bactérias. Essa substância era a penicilina. Número 6. Viagra. Em 1998, a empresa farmacêutica Pfizer testava um novo medicamento contra a angina. Para quem não sabe, a angina é uma doença que estreita veias que levam sangue ao coração. Mas o estudo não estava trazendo bons resultados. Os farmacêuticos estavam prestes a desistir quando notaram que o fluxo sanguíneo estava sendo estimulado sim, só que não no coração. Número 7. Superbond. Em 1942, a Supercola foi criada quando o químico Harry Coover tentava inventar miras de plástico para armas. Ele e sua equipe acabaram com uma meleca que grudava em tudo. Um fracasso, só que não. 6 anos depois, já trabalhando na Kodak, Harry decidiu transformar a gosma em um líquido adesivo. Número 8. Picolé. No ano de 1905, Frank Epson tinha apenas 11 anos quando descobriu essa delícia gelada. Ele misturava um refresco em sua casa quando esqueceu o copo com o palito na varanda. Na manhã seguinte, notou que a bebida tinha congelado com o palito dentro. O pequeno tinha criado o picolé, que só foi patenteado em 1923. Número 9. Sacarina.
Foi no ano de 1879 que Constantine Feuerberg tentava criar um conservante de alimentos derivado do alcatrão, quando descobriu um dos primeiros adoçantes da história. Certa noite, ele estranhou um sabor adocicado na sua refeição e lembrou que não tinha lavado as mãos ao sair do laboratório. No dia seguinte, ele voltou ao local de pesquisa e descobriu a substância. Número 10. Micro-ondas. Em 1945, Percy Spencer estava trabalhando em um radar de micro-ondas no laboratório de sua empresa, a Raytheon. Quando reparou que o aparelho parecia emitir calor, ele imediatamente testou o princípio em uma barra de chocolate que derreteu. Depois de testes, Percy usou o princípio para criar um novo tipo de forno, o nosso micro-ondas. Número 11. Cookies de chocolate. Em 1930, Ruth Wakefield era responsável pela cozinha da pousada que mantinha nos Estados Unidos. Um dia, fazendo biscoitos, ela notou que estava sem chocolate em pó. Então, ela usou pedaços do doce em barra na esperança de que derretessem e se misturassem à massa. Não rolou, né? Quando ela tirou os biscoitos do forno, tinha inventado os cookies com gotas de chocolate. Número 12. Palito de fósforo. No ano de 1826, enquanto Joe Walker pesquisava uma maneira prática de obter fogo e poder transferi-lo a um material inflamável, o químico inglês notou que um dos palitos que ele estava usando para mexer uma mistura pegou fogo quando acidentalmente foi raspado contra o chão de pedra. Assim surgiu o palito de fósforo por fricção. Número 13. Teflon. Foi no ano de 1938 que o químico Hall Plunkett realizava experiências com gases para refrigeração. Só que o experimento não saiu como planejado e, por acaso, a amostra virou uma substância em que quase nada grudava. Os militares americanos foram os primeiros a usarem o produto. Eles revestiram tubos e vedações com teflon para conseguir produzir material radioativo para a bomba atômica. Número 14. Cereal matinal. Em 1894, os irmãos John e Will Kellogg descobriram o processo de criação de flocos de cereais por acaso. Eles deixaram uma massa de trigo descansar por tempo demais e a mistura ressecou. Em vez de jogar fora, eles prensaram a massa, tentando fazer folhas de pão. Conseguiram flocos que assados viraram um protótipo sabor trigo do Corn Flakes. Número 15. Coca-Cola. A fórmula do refrigerante mais famoso do mundo é secreta. Ela foi criada por John Pemberton no ano de 1886. Mas o objetivo dele, quando misturou vários ingredientes, entre eles folhas de coca e nozes de cola, era criar um remédio para a dor de cabeça. A bebida foi vendida como tônico e só se tornou o refrigerante que conhecemos hoje depois de 1899. Número 16. Batata chips. Em 1853, George Crumb, o chefe do hotel Monk's Lake em Nova York, estava irritado com um cliente que reclamava que suas batatas eram encharcadas e decidiu sacanear o cliente. Ele cortou as batatas da maneira mais fina possível e fritou. O que era para ser uma provocação virou um hit. O cliente adorou. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, corre, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação. Fui!